A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, quando se trata de vida eterna, é uma alegria completa se falar. Vida eterna, salvação de alma, congregar para que Deus possa falar com as nossas almas. Quando o objetivo é salvação, é Deus, Jesus, irmão, isso daí tudo é bom quando nós não vamos para a igreja fazer politicagem, fazer tipo, aquele irmão está errando em pregar isso, aquele outro está pregando aquilo está errado, ele não está pregando corretamente, né, irmãos? E isso fica uma coisa bem, a pessoa querendo resolver as coisas com as próprias mãos. Isso não quero dizer que não tem erro sim, tem erro. O ser humano é passivo a tudo. Por isso que nós somos servos inúteis. Nós não somos nada perante Deus. Somos inúteis perante Deus, né? Perante o diabo, nós somos soldados valorosos. Porque nós temos Jesus Cristo, temos Deus ao nosso lado. Eu estou falando perante a toda o Supremo Deus, o poder de Deus, nós somos menos do que um grão de areia, irmãos. Pela imensidão que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e o objetivo de hoje desse vídeo, salvação de alma, nós vamos para onde? Quando nós partir dessa terra, quando Deus vir em nuvens em glória, quando Deus vir separadamente. Qual é o nosso objetivo de congregar? Qual é o nosso objetivo? Sabemos que para nós ter esse objetivo de salvação de alma, não é tão fácil quanto muitos aguardam aí e esperam, né? É tão fácil. Às vezes a pessoa começa a se batiza, o senhor chama nas águas, santo batismo, se batiza, aí começa a sofrer, aí chega e fala, isso eu falo porque já chegaram para mim, já falaram, quando eu não era crente, eu vivia tão bem, por isso que o senhor me chamou, é prova em cima de prova. Por quê? Pensa que a salvação da vida eterna é fácil? Pensa que Jesus Cristo desceu para vir verter o sangue dele no madeiro da cruz aqui por nós, para a gente simplesmente achar que é tudo fácil, errar e só esperar vir a salvação? Não, irmãos. Há muitos obstáculos pela frente. E o obstáculo que tem pela frente, sabe o que é? É você perseverar a sua fé. Você vai encontrar pela frente muitos que não vão dar valor nas coisas de Deus, não vão aceitar as coisas de Deus, não vão aceitar a doutrina da Santa Igreja e vão acabar saindo. E às vezes você acha muito obstáculo pela frente para que você também erre ou peque, para você também desista dessa corrida pela vida eterna. E essas igrejas, eu expliquei respeitosamente, eu não gosto de falar mal de religião nenhuma, porque falou em Jesus Cristo, em Deus, não é contra nós, é por nós. Então, seja bem-vindo. Falou em Deus, quem não é contra nós, é por nós. Então, tá falando de Jesus Cristo, né? Mas tem igrejas aí que realmente prega para os seus fiéis os bens materiais, né? Progredir aqui nesta terra. E é sobre essa terra que nós vamos conversar. Que houve uma pergunta sobre este vídeo que eu coloquei aí no canal. E o nosso... eu vou chamar ele de irmão, mas pelo que ele disse aqui é boa noite. Pelo que eu acho, ele deve ser da Jeová, né? Pela pergunta que ele me fez aqui, ele deve ser da Igreja de Jeová. Ele me fez uma pergunta assim. Olá, senhor Paulo, boa noite. Senhor Paulo, boa noite, então não é irmão. Poderia falar paz do Senhor, graça e paz, mas tudo bem. Ele falou assim, aí eu falei amém, tudo bem, né? Ele falou que bom, eu assisti um vídeo do Senhor falando sobre a vida eterna.
Seria no céu ou na terra a vida eterna? Lendo em sua Bíblia. A Bíblia que nós lemos aqui é João Ferreira de Almeida, né? Mas tem a atualizada que estão lendo, né? Lendo sua Bíblia, em Salmos 37, versículo 11 e 29, diz, aí vamos lá. No Salmo 37, versículo 11, diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aí no versículo 29 diz, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Aí depois eu disse para ele, né, que é Jerusalém, Nova Jerusalém Celestial, né? Se é celestial é céu. E ele disse aqui, em Apocalipse 11, 18, nos diz que a ira de Deus, quando ele via acertar as contas com todos, no final do versículo 18, Deus não diz que vai destruir a terra, e sim que vai destruir os que destroem a terra, né? Vamos ver lá. No versículo diz assim, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galadão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, o tempo de destruir os que destrói a terra. Os que destrói a terra. Esta parte, né, geralmente quem pega essas partes picadas assim em capítulos e versículos, geralmente são o Jeová, que eles pegam só aquela parte em que eles têm dúvida, né? E essa parte que ele falou, realmente eles, quando vê uma parte falando em terra, né? Em terra, eles já acham, já junto com a própria doutrina deles e o objetivo deles, né? Em que é oferecido para eles não o céu, mas sim uma vida de paz, de alegria aqui na terra. Irmãos, teve um que veio falar sobre essa parte comigo, né? Aí ele queria que eu respondesse sobre essa parte. Aí eu respondi essa parte com uma outra pergunta. Porque realmente, se você for ler, vai estar escrito que as terras, né, como está aqui, que vai vir destruir os que destroem a terra. Mas destruir como? Porque o que está escrito que a terra vai se acabar em fogo, né? Vai se acabar em enxofre. E o diabo queimará em enxofre, né? E não ficará pedra sobre pedras. Quer dizer que Deus vai acabar com a terra depois fazer um paraíso. Foi quando eu cheguei para uma pessoa, eu não sei se o senhor é da Jeová, e perguntei para ele, olha, seria tão bom se acontecesse isso. Ele falou o quê? Eu falei, seria tão bom se nós vivêssemos aqui nessa terra sem sofrimento, sem dor, e que todos que já faleceram, sendo da sua religião, retornasse. Olha que glória a gente viver aqui nessa terra sabendo que o nosso ente querido que morreu faz tempo, que era da sua religião, retornar. Aí a gente ia ter ele de novo, né? Quem nunca perdeu, já perdeu um ente querido, pai, uma mãe, um irmão querido, que ama, e depois retornar para essa terra. Seria duas alegrias. A terra aqui e a gente vê os nossos entes queridos. Mas eu falei para ele, mas peraí, o senhor tem quantos anos? Ele falou, eu tenho... O senhor falou 68, parece. Eu falei, essa mocinha que está com o senhor aí, que primeiro veio uma mocinha pregar para mim. Ele falou, ela tem 14 anos. Eu falei, me fala uma coisa. Deus o livre. Se eu não me engano era a neta dele. Deus o livre, ela falece hoje. E ela que veio aqui pregar para mim sobre a nova terra aqui.
Baixo, não é lá no céu. Imagine, Deus o livre, ela falece. Se ela veio pregar, porque ela vai viver nessa nova terra. Como é que vai fazer? Ela vai retornar. Vai ressuscitar para ela desfrutar isso que ela está pregando, que o Senhor está pregando. Ela vai vir como criança ou vai vir como adulto pelo tempo que a gente não sabe? Vocês estão entendendo? Ele falou, não, ela vai vir, se ela falecer como criança, ela vai ressuscitar como criança e vai vir morar na terra. Eu falei para ele, então o Senhor, a igreja do Senhor, ela é que nem o espírita, os espíritas, né? Os mesas brancas, né? Allan Kardec. Então vai reencarnar, porque o único que ressuscitou foram os únicos que não teve sua carne. Aquele sepultada foi Jesus Cristo, Elias e Moisés. Não foi isso? Se eu estiver enganado, vocês me ajudam aí. Como que essa menina vai retornar? Então, vocês são espírita também? Aí o senhor parou e falou assim, eu preciso ver lá, eu acho que é ancião dele lá, para me responder isso para o senhor. Mas eu gostei de falar com o senhor, essas abordagens, traz dúvida. Eu falei, eu não tenho dúvida, senhor. Eu não tenho dúvida porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos na congregação, né? Porque é onde nós vamos se reunir, nós vamos servir e louvar a Deus na congregação. Não estou falando que é só na congregação que tem Deus. Veja bem, para não falar que eu estou dando exclusividade a um templo. O Deus que nós servimos na congregação nos oferece a vida eterna se formos firme e fiel a Ele. Não ancião, cooperador, não, a Ele. Nós não temos que ser firme e fiel a homem, mas a Deus. É a vida eterna. Ele falou, mas como vida eterna? Se nós vamos viver aqui embaixo. Aí, irmãos, serve também para o senhor Roberto, essa parte em Apocalipse. Ele me mostrou 11 de Apocalipse. E aqui, no 21 de Apocalipse, tem o novo céu e a nova terra. Olha só, no versículo 21, no capítulo 21, tem: depois vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia. Mas vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizendo, do trono de Deus, né? Agora a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Então o próprio Deus estará com eles e eles lhe dará por ele se será por Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e a morte não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: olhem, eu estou fazendo tudo novo. E acrescentou: escreva isso, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele ainda me disse: tudo está feito. Ele já tem a cidade pronta para nós, viu? Eu sou o Alfa e o Ômega, o Deus do começo até o Deus do fim. O princípio e o fim. A todos os que têm sede eu darei de beber de graça, e a fonte da água da vida. Aquele que vencer, ele dará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Entretanto, os covardes, os incrédulos, os pervertidos, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que queima com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Onde vai queimar então esse lago que queima com fogo e enxofre? Vai queimar no céu? Essa é a segunda morte. Aqueles que não for firme e fiel vai ter esta segunda morte. Porque tem a primeira morte, que é aquela morte em que quando a carne desce
a sepultura, mas o espírito não morre. Mas a segunda morte é essa. É aqueles que mesmo no tormento não se arrepender, não tiver tempo, irmão. Vai ser a segunda morte que vai morrer espírito e tudo, irmão. A nova Jerusalém, depois dos 7 anjos que tinha 7 taças, com as últimas 7 pragas, aproximou-se de mim e disse: venha, eu vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Enquanto eu estava sendo guiado pelo Espírito, o anjo me levou até a montanha grande e alta e me mostrou a santa cidade Jerusalém. Santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela tinha a glória de Deus e seu brilho parecia o brilho de uma pedra preciosíssima. Assim como a pedra cristalina de jaspe, a cidade tinha uma muralha muito grande e alta com 12 portas. Havia um anjo em cada porta. Anjo em cada porta. Aqui embaixo vai ter anjo em cada porta. Estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas no leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, em que cada um deles estava escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade. E suas portas e suas muralhas, a cidade era perfeitamente quadrada, e seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara, deu 2.200 quilômetros de comprimento, e seu comprimento, a sua largura e a sua altura eram iguais. O anjo também mediu muralhas, que deu 65 metros, medindo com o braço de um homem, isto é, de um anjo. A estrutura da muralha era de jaspe, a cidade era feita de ouro puro, brilhante como cristal. Os alicerces da muralha da cidade eram decorados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de ágata, o quarto de esmeralda, o quinto de onix, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas e cada uma dessas portas eram feitas de uma só pérola. As ruas da cidade eram feitas de ouro puro, brilhavam como cristal. Não vi nenhum templo na cidade, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória de Deus e o Cordeiro é a sua lâmpada, onde vão estar? Aqui embaixo? Não, né? As suas portas jamais se fecharão de dia e nela não haverá noite. Das nações serão trazidas riquezas e glória para aquela cidade, e nela jamais entrará nem coisa impura, nem ninguém que faça coisas vergonhosas, ou que seja mentiroso. Só entrarão aqueles cujos nomes que estão escritos no livro da vida. Entrarão no céu, que pertence ao Cordeiro. Irmãos, é uma Bíblia atualizada, né? Por isso que tem algumas letras trocadas, mudadas. Mas, irmãos, lê essa parte, Apocalipse 21. Tem alguma dúvida? Que não vai ser no céu a nossa morada? Então, o senhor Roberto fez essa pergunta. Até agradeço, senhor Roberto. Você, o irmão, vou chamar você de irmão. Somos todos irmãos mesmo. Deus abençoe por você comentar. É um prazer ter você comentando aqui no canal, né? Se você é da Jeová, conheço muitas pessoas da Igreja de Jeová, são pessoas honestas, são pessoas civilizadas, né? Respeitosas, educadas, né? E eu gosto muito de conversar, sinceramente, porque dá pra gente conversar sem ter atrito, que as coisas de Deus também não vamos ter atrito, né? Dá pra gente conversar e cada um fazer uma pergunta com o outro pra gente se acertar. O rapaz que ficou de me falar
sobre aquela parte, não apareceu até hoje, porque eu acho que ele deve ter procurado na Bíblia isso e não encontrou. E gerou dúvida, né? Porque se eu chegar para você e falar hoje, pregar para você e falar assim, congregue, busque a Deus, seja firme e fiel que você vai ter vida eterna. Mesmo eu falecendo amanhã e eu não tendo, você vai ter, se você for firme e fiel. E é certeza a vida eterna. Agora, se eu falar que você vai viver aqui na terra e eu falecer hoje, como vai ser? Esta é a dúvida de muitos, né? Mas esse irmão fez uma boa pergunta. Eu gosto dessas perguntas assim, que se eu souber responder e pelo menos, não sei se eu dei a resposta correta, mas pelo menos a gente interage aqui no canal, que vai ter mais gente que vai falar a esse respeito. Eu gosto muito, irmãos, de conversar essa parte, porque o canal CCBC Reforma, o único objetivo dele, irmãos, não é afrontar ninguém, não é afrontar críticos, não é afrontar anciães, cooperadores. Logicamente não, porque o foco dele é o povo de Deus, é o povo da congregação, é as almas testemunhadas, é os apreciadores da obra de Deus, é os que estão conhecendo a congregação. Então, irmãos, não vai ter da parte nossa aqui do canal refutar, falar algo contra alguém, refutar porque está errado, está certo. Não. No começo do canal a gente fazia esse tipo de coisa, mas agora, irmãos, temos que ocupar o nosso espaço, o nosso tempo, e falar coisas boas, coisas que alegram as pessoas, coisas que deixam as pessoas para cima, irmãos. Se uma pessoa está fraca, não quer congregar mais, está, colocando coisas na cabeça sobre, porque eu vejo falando isso da igreja, vejo falando aquilo da igreja, porque fulano disse isso, ciclano diz aquilo. Irmãos, o nosso tempo aqui na terra está sendo curto. Não temos mais tempo para isso não, irmão. Não temos mais tempo para ficar com esse mimimi, com essa politicagem. Porque o irmão lá em cima pregou errado. Porque aquele... Não, vamos orar por ele, irmão. Para que Deus abençoe o servo de Deus. Também não é fácil ficar na frente de um povo. Aqui na internet a gente, quando fala alguma coisa, já vê algumas críticas de algum lado, já vê alguma coisa. Imagine você estando em tempo presencial ali, povo indo na igreja e vendo você pregar, irmãos. Então, irmão, nós temos que ter tempo, estamos no tempo de buscar a Deus, se consagrar, irmãos, se reverenciar, deixar todas as nossas causas na mão de Deus. E não entrar, irmãos, nesta onda de mimimi pra cá, mimimi pra lá. Não, irmãos. Vamos com um foco único. Você que é da congregação, que congrega, deixa tudo de lado, irmãos. Fala com o seu Senhor. O teu objetivo, se é este, é servir a Deus, então faça assim, irmão. Vá buscar, vá louvar, aproveita enquanto é tempo, que depois que tiver que refugiar nas montanhas, se esconder de um, se esconder do outro, né? Lá ninguém vai te chamar de medroso porque você vai arrancar a Bíblia da sua mão, vai arrancar o direito de você congregar. Você é medroso. Não, está escrito que esse dia viria. Esse dia de arrancar a Bíblia da mão, tirar a liberdade de congregar, ter que congregar, se reunir, às escondidas. Está escrito. Está escrito que esses dias estavam por vir. O começo do fim está chegando. Nós sempre falamos aqui no canal, né, irmão? Então vamos, irmão, se preocupar com esta parte, irmão. Vamos se preocupar em ficar falando aquele errou, este errou, aquele fez isso, aquele fez aquele outro, né, irmãos? Não, irmão. Irmão, nós temos que orar um pelos outros. Por quê? Virá tempo, irmãos, que dentro da igreja
vai ter escândalo, como está tendo vários escândalos. Se você for um homem de Deus, está com o objetivo de servir a Deus, de salvar a sua alma, irmãos, não pega essa direção não. Tinha um irmão, porque tem muitos que idolatram, viu, irmão? Idolatra o servo de Deus. Tinha um irmão que ele congregava numa igreja, determinada igreja. E o cooperador daquela igreja foi sentado. Foi sentado justamente. Justamente. E o que aconteceu? Quando aquele servo de Deus ficou sabendo, aquele servo de Deus chegou e falou para mim mesmo: eu não vou mais congregar, acabou tudo. Eu falei: mas por que você não vai congregar? Fulano de tal, que é o cooperador, eu gostava bastante dele, um amor de pessoa, sentaram, o que será de mim? Se o homem, se o que está à frente do povo sentou, e eu falei: não, mas você está em qual rocha? Você não está na areia, não está na areia movediça, você está na rocha que é Jesus Cristo. Ore pelo seu irmão, para que Deus tenha piedade dele, perdoe ele, né? E ele se humilhe perante Deus, para que ele possa, com sofrimento, porque sofre, irmão. Não sofre, porque Deus vai machucar ele, vai só jogar. Não. Deus não mata ninguém, Deus não põe doença em ninguém. Mas o próprio desprezo que ele vai sentir no meio do povo já é um sofrimento. Porque se o seu perdão estiver na mão de Deus e você saber esperar, é melhor esperar na mão de Deus do que na mão do povo. Porque o povo condena e mata. O povo joga. E Deus não. Deus tem misericórdia e te perdoa. Então, irmão, tem que ser um pouco inteligente nesta parte. Eu errei. Eu devo satisfação a quem? Porque eu errei. A Deus. Né? Eu devo satisfação a Deus. Então, vou nos pés dele e fico me humilhando a ele. E proponho assim, ó, eu vou congregar, que às vezes Deus dá até, irmãos, Deus silencia. A pessoa vai congregar e chega lá, Deus não fala com ela. Deus às vezes prova no silêncio. E a pessoa fica ali, o Senhor não fala comigo, o Senhor não me ama mais. E essa é a pior prova, irmão. E ainda vem os acusadores e acusa. Mas muitos, irmão, que nessa parte quando senta, e o que eles querem fazer? Eles falam assim: eu não tive perdão, 20 anos sem perdão dentro da igreja. Mas irmão, mas por que eu vou estar 20 anos sem perdão? Porque não me deram liberdade até agora. Teve um irmão que falou pra mim que estava... Eu fui visitar o irmão uma vez, eu conheci... antigamente, eu quando conhecia as pessoas pela internet, eu ia congregar nas comuns dela. Assim que em 96 que saiu a internet, né? Começou de escada. Eu conhecia as Irmandades e era novidade a gente ver irmão na internet, né? E eu conhecia a pessoa pela internet e falei: mano, eu tô indo aí com o meu cooperador, tô indo com a esposa, com outros irmãos, e nós vamos visitar a sua casa aí. E a gente fomos visitar a casa de uma irmã. E essa irmã, ela muito amorosa, só ela e a mãe dela que era crente. A mãe só tinha recolhido aquela semana, o pai estava parado há 40 anos. Não sei o que aconteceu com o irmão lá, que o irmão não congregava há 40 anos. Nós fomos lá na casa do irmão, oramos, o cooperador que estava junto com a gente orou, teve um músico que estava junto, orou, e fizemos uma oração ali, irmão. Aí a gente foi, quer ver? Nós congregamos, foi o dia que eu congreguei no Água Rasa, se eu não me engano, Vila Ema, acho que é Vila Ema, São Paulo, São Caetano, isso, Vila Ema. E nós congregamos, e aquele irmão que estava parado há 40 anos, congregou aquele dia com a gente. E o filho dele, que também estava parado na graça, congregou.
E a filha dele ficou feliz, falou, olha, meu pai e meu irmão não estavam indo na igreja, vocês vieram, oraram, ficaram com força. E eu fui conversar depois com esse irmão, mas sabe o que é? O irmão estava parado de 40 anos, mas sabe o que é você conversar com a pessoa e o brilho ainda está na pessoa? E o irmão me falou, irmão Paulo, eu parei, fiquei fraco, não pequei, não errei, só fico em casa e deixei de ir na igreja. Irmão, ele não quis dizer que ele foi muito, assim, foi muito honesto, né? Ele não quis, se ele houve algum problema com algum irmão ao longo do tempo, que ele ficou chateado, né? Ficou ali com aquela mágoa, ele não disse. Mas ele falou, irmão, foi um probleminha pequenininho que eu tive aí com a pessoa e não fui mais. Mas, irmão, eu tenho a certeza em que Deus vai me perdoar. Eu estou no pé dele para que a salvação da minha alma eu tenho. Não estou indo mais na igreja, estou congregando hoje porque vocês vieram, fizeram visita e junto com vocês congregando, me encorajei. Encorajou como? Ele depois o próprio inimigo põe no ouvido da pessoa que as mandagens vão tudo olhar para ele. Ó, você vai chegar lá na igreja, quando você entrar aquela porta para dentro, a igreja toda vai olhar para você. Ai, que vergonha. E às vezes a mandagem nem vê a pessoa e o inimigo já põe no ouvido da pessoa para a pessoa não ir para a igreja. Por quê, irmãos? O inimigo, ele faz de tudo para você não entrar na porta da congregação, na porta de qualquer igreja, né? Qualquer igreja. Ah, eu vou numa igreja hoje. O diabo, ele faz de tudo, ele coloca tudo na sua frente para que você não congregue aquele dia, para você não vá. Quando você vê algo te impedindo de ir para dentro da igreja, de congregar, irmãos, clama a Deus, que não é da parte de Deus. Porque hoje em dia, a igreja seria o último lugar que vai fazer mal para as pessoas. Qualquer lugar faz mal. Na igreja é o último lugar. Se você for com o objetivo de servir a Deus de coração, não por bater cartão, estar lá para dizer que é um crente, pegar uma Bíblia, colocar embaixo do braço, eu sou crente. Não. E buscar a Deus, servir a Ele, louvar a Ele, irmãos. E às vezes tem muitos que se apegam nessa parte, falam tanto do templo, que porque o templo somos nós podemos servir a Deus em casa, né? Mas às vezes acham ruim por estar sentado de não ter liberdade na igreja. Dá para entender isso? Porque tiraram a minha liberdade. Poxa, mas se você fala que o templo é você, que você pode servir a Deus em casa, por que está te afligindo tanto você ficar sem liberdade na igreja? Se o templo está dentro de você e você pode servir a Deus em casa, então você pode pedir o perdão para Deus em casa e não vai ligar para templo. Você está ligando para templo, por quê? Você quer ter liberdade, saudade daquele tempo em que você pedia hino, que você testemunhava, né? Que você contava obras. Mas isso, irmãos, isso daí é com o tempo, porque se Deus te perdoar, Ele faz saber, Ele tira sono ao seu favor, irmão. Mas tem que ter sinceridade no seu coração, humildade e arrependimento. Humildade, você pode ser até fingir que é humilde, mas se você não tiver arrependimento, nada feito entre você e Deus. Então, irmãos, não deixe de congregar, não deixe de ir para a igreja, não abandone a casa do Senhor, não abandona, que é só ali, irmão, só ali, junto com a nossa querida Irmandade, junto com aquele irmão que sempre você congregou ali, você vai ter a sua resposta e Deus vai alegrar o seu coração. Deixe errar quem errar, deixe pecar quem pecar. O soldado, todos nós somos soldados, nós estamos indo. Tem aquele soldado que cai e a gente pega no braço e levanta ele e fala, vem aqui que eu vou te ajudar. Porque não é certo você caminhar essa caminhada toda e chegar aqui e você ficar para trás. Né? Como tem aquele soldado que quando vê
o seu irmão caindo, ele finge que não viu. Né? Porque não tem aquela compaixão, né? O amor esfriou. Então, irmãos, o vídeo está muito comprido. Quando a gente entra nessa parte de salvação, é tão gostoso conversar. E creio que você, irmão, vocês gostaram e gostam de ouvir a parte da salvação de alma e o que está preparado, irmão. Deus não vai preparar uma cidade, como está aí na Bíblia. Eu sou o Alfa e o Ômega, já está preparado. O que nós vamos temer? Até aqui nós seguimos. Aqui agora não vamos parar? Vamos esmorecer? Vamos ouvir vozes? Né? Ouvir vozes? Né, irmãos? Não, irmão, vamos ouvir vozes não. Vamos seguir em frente, irmãos. E o canal CCB Sem Reforma é um canal que não tem vínculo com a congregação, mas nós aqui, é um prazer que nós temos de ver a querida Irmandade, o amor desse povo, que esse povo tem amor, irmão. Tem uns fraquinhos que fica bravo, mas tem amor. Eu vejo cada irmão aí que eu não conheço, eu vejo o nome, mas pelo... Irmão, vocês pensam que eu não vejo os comentários? É que eu não posso responder em um, depois não responder o outro, que aí fica chateado. O irmão Paulo só responde aquele, né? Mas eu vejo que só na pessoa escrevendo aí nos comentários, eu vejo que é um irmão, uma irmã espiritual. Que pelo que escreve, eu falo, a família de Jesus Cristo é maravilhosa. Então, irmãos, chegamos até aqui. Agora começou o começo do fim. Para que a gente vai sair, né, irmãos, da marcha em que nós estávamos desde criança? Nossos pais já foram embora, nós ficamos. Ó, filho, um dia o Senhor vai me recolher, mas você fica firme no Senhor. Fica firme. Que Deus também vai te recolher, você vai deixar os seus filhos firmes no Senhor. Ensina para os seus filhos o que eu estou ensinando para você. A servir a Deus sobre todas as coisas. Vamos encerrar, senão eu vou passar dos 40 minutos e vocês vão me xingar depois. Vão falar, bom, Paulo fala demais, né? Hoje eu tentei falar um pouco mais rápido, né? Porque esses dias eu falei devagar, cansou um pouco. Tá bom, irmãos? Mas Deus abençoe vocês por todo. Quero que vocês saúdem a família de vocês, a Irmandade, com a santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, amados.